e isolamento sagrado. Revelações divinas transformadoras no plano de Deus para a sua vida. No terceiro ano da seca e da xerifasidade, como o Senhor havia prometido através de Elias, Deus o enviou a Acabe, rei de Israel, um homem perdido na idolatria e na corrupção que Jezabel, sua esposa, implantara sobre o povo. Elias, escolhido e chamado por Deus, se tornara o portador de uma mensagem de arrependimento e fidelidade. Em um ato que ecoou através dos séculos, enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Com fervor, ele clamou ao Senhor, e as chamas do céu desceram, consumindo o sacrifício e provando que só havia um Deus verdadeiro. O povo, ao ver este milagre, caiu em adoração, mas a vitória viria acompanhada de uma desgraça inesperada. A rainha Jezabel, enfurecida pela derrota de seus profetas, emitiu uma ameaça mortal contra Elias. Temendo por sua vida, o profeta fugiu para o deserto. Enquanto caminhava entre pedras secas e arbustos áridos, as areias quentes pareciam sussurrar seus medos. O sol abrasador tornava sua jornada ainda mais solitária, e Elias, um homem que havia estado no ápice da fé, agora se via no fundo do poço do desespero. As lágrimas misturavam-se ao pó enquanto ele clamava a Deus: "Basta, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." Ele se sentou sob um zimbro, a escuridão de seu espírito refletindo uma vulnerabilidade que poucos conheciam de um líder tão firme. E ali, naquele isolamento desolador, sua fragilidade ecoava em cada canto do deserto. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma destas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Estas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Quando Elias fechou os olhos cansados, um toque suave o despertou. Um anjo do Senhor estava ali, trazendo pão e água, e o instruiu: "Levanta-te e come, pois a jornada é longa." Este sustento celestial não apenas alimentou seu corpo, mas também sua alma abatida. Ele se levantou e, fortalecido, continuou em sua jornada, sem saber que sua solidão era um isolamento sagrado, um tempo de preparação divina. Após 40 dias de caminhada, finalmente chegou a Horebe, a montanha de Deus. Ali, buscando um encontro com o Altíssimo, ele se refugiou em uma caverna. Quando Deus o questionou: "Que fazes aqui, Elias?", a resposta saiu com um peso profundo: "Eu fui zeloso pelo Senhor dos Exércitos, mas os filhos de Israel abandonaram a tua aliança." A solidão encheu o ambiente, um lamento etéreo de um coração quebrantado. Então, o Senhor pediu que Elias saísse da caverna. A montanha se agitou com um forte vento, e em seguida um terremoto. Mas Deus não estava nestas manifestações grandiosas. Finalmente, um sussurro suave penetrou a atmosfera, o verdadeiro eco da presença divina. Neste encontro sutil, Elias compreendeu que Deus se revelava não apenas nas vitórias triunfantes, mas também na calma inesperada que segue a tempestade, desafiando-o a ouvir a sua voz em meio ao desespero, enquanto o plano divino começava a se desdobrar diante dele, prometendo que ainda havia mais para sua jornada. O que mais Deus tem reservado para Elias em sua trajetória? O desfecho desse encontro seria um divisor de águas, guiando sua vida para novos horizontes de fé e revelação. Elias, sentindo o peso das palavras que tinha acabado de pronunciar, permaneceu em silêncio, mergulhado em reflexões sobre a rebeldia de Israel. A voz suave do Senhor ainda ressoava em sua mente,
como um lembrete de que o chamado de Deus nunca cessa, mesmo em tempos de calamidade. O deserto em que se encontrava não era apenas um palco de isolamento, mas um local onde poderia ouvir a verdade reveladora que alteraria seu destino e de seu povo. Volta pelo teu caminho, disse o Senhor a Elias, instruindo-o com uma nova missão que ele não esperava. Quando chegares a Damasco, unge a Hazael como rei sobre a Síria. Também unge a Jeú, filho de Ninsi, como rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás por profeta em teu lugar. As palavras cortaram o ar como uma lâmina reluzente. Elias mal podia imaginar que seu isolamento sagrado o preparara para uma tarefa monumental. Sentiu uma mistura de temor e honra. Cada ordem parecia envolver não apenas o futuro de sua nação, mas também o seu próprio futuro também. Elias saiu da caverna como alguém que renascia. O sol refletia suas novas resoluções, e os ventos do deserto pareciam gritar promessas de que a fidelidade de Deus nunca vacilava. Levou seus pés à estrada, sem saber que havia uma batalha espiritual à sua espera. Sabendo que a decisão de ungir novos líderes também significava que a história de Jezabel e de sua idolatria precisaria encontrar um fim, sentiu a pressão da responsabilidade. Ao chegar a Damasco, Elias encontrou Hazael, um homem forte e decidido. O profeta se postou diante dele, com o coração pulsando, e cumpriu a ordem do Senhor. Ungiu a sua cabeça, anunciando: Assim diz o Senhor, eu te unjo rei sobre a Síria. O olhar de Hazael, entre perplexidade e determinação, revelou que ele não era um homem a ser subestimado. O destino estava se formando, moldado pelas mãos de Deus. Mais adiante, Elias caminhou para Israel e encontrou Jeú, um guerreiro astuto que já estava preparado para tomar o reino. Na unção de Jeú, Elias viu não apenas um novo rei, mas a implementação da justiça de Deus. Um homem que se levantaria em defesa do povo contra a corrupção e a idolatria que Jezabel instaurara. Ao pronunciar as palavras de unção, o olhar de Jeú ardia em uma chama de fé e propósito. Depois de ungir Jeú, Elias encontrou Eliseu. O jovem agricultor estava arando os campos, ignorante do poderoso chamado que lhe estava sendo apresentado. Quando Elias lançou seu manto sobre Eliseu, a chamada ressoou em seu coração. O futuro da profecia de Israel não seria mais solitário. Havia agora um sucessor, alguém que continuaria a missão e levaria adiante a verdade de Deus na terra. Enquanto Elias se despedia de Eliseu, o novo profeta olhou para o céu. Deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei, tratou de pedir-me em um anseio mortal. Elias assentiu, reconhecendo que ele mesmo havia passado por esse desejo de conexão antes, ainda que o chamado de Deus exigisse prioridade. Com cada toque de unção, cada cumprimento da palavra de Deus, Elias sentiu que um novo capítulo começava tanto para ele quanto para sua nação. Um eco de esperança começou a surgir no horizonte turvo da idolatria. Porém, uma sombra também se aproximava. Jezabel, a rainha que se opunha ferozmente ao propósito divino, não descansaria até eliminar qualquer ameaça ao seu domínio. Elias, agora imbuído de força e determinação, percebeu o tamanho do desafio que se avizinhava. Deus, que o trouxera ao deserto, agora o enviava de volta ao confronto com o mal que permeava Israel. Em sua alma, uma dúvida surgir, mas um sussurro da lembrança divina o encorajava. O Senhor sempre é fiel em estabelecer seus propósitos. O ciclo se fechava e um novo período começava. Sem saber que revertia décadas de apostasia, Elias se preparava para um embate que mudaria para sempre a trajetória de seu povo. O que acontecerá agora quando os planos de Deus se desdobrarem diante de nós? Questionou em seu coração enquanto sua jornada se intensificava. O desfecho desse conflito estava prestes a revelar a magnitude da soberania de Deus e o seu inexpugnável amor pela humanidade.
E a verdadeira questão era: a quem Israel escolheria servir? Então, Elias prosseguiu em sua jornada, com o coração pulsando de expectativa e temor. A missão que o Senhor lhe confiara não era pequena, e o peso das responsabilidades lhe parecia aumentado pela iminência da batalha espiritual que se aproximava. O vento do deserto parecia anunciar não apenas a sua chegada, mas também o ecoar da batalha que se desenrolava não apenas entre homens, mas no reino celestial. Ao entrar em Israel, a atmosfera estava carregada de tensão. A infâmia de Jezabel se espalhava como fumaça pelas cidades e vilas, sufocando os corações do povo com medo e desespero. Ela se envolvera em tramas para manter o ministério de Baal e eliminar todos os que se opusessem a seus desígnios. Elias lembrou-se do Monte Carmelo, onde o Senhor manifestou seu poder de forma avassaladora. A recordação da glória de Deus o encorajou. Não tema, Elias. Lembrou-se de uma vez que o Senhor lhe dissera que sempre existia um remanescente fiel em Israel. Enquanto o sol começava a se pôr, Elias se dirigiu ao palácio, onde Jeú havia sido proclamado rei. O novo rei esperava, e o profeta sabia que o momento da verdade estava se aproximando. Assim que chegou, encontrou Jeú em sua câmara, realizando preparativos para o reino que lhe fora outorgado. Eis que sou um homem de Deus, disse Elias, fazendo-se perceber. Convoque todos os servos de Acabe. A hora do julgamento do Senhor está próxima. A seriedade em suas palavras não passou despercebida por Jeú, que imediatamente chamou os líderes de Israel. Logo, os nobres de Israel se reuniram, e o grande salão estava tomado por uma expectativa tensa. Elias, enfrentando a multidão, tirou seu manto e o lançou sobre Jeú, ungindo-o diante de todos os presentes e juntando a sua voz ao clamor do céu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: unjo-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E então, com fervor e graciosidade, o profeta declarou: destruirás a casa de Acabe, teu predecessor, vingarás o sangue dos profetas do Senhor derramados nas mãos de Jezabel e acabarás com a idolatria que envergonhou este povo. Um murmúrio percorreu a sala. Os nobres se entreolharam. O medo começava a se misturar à esperança. Jeú, percebendo o peso do desafio diante de si, sentiu um ímpeto de fervor e uma determinação ardente. Ele prontamente decidiu que não desistiria da determinação divina. Mas no auge desse entusiasmo, uma sombra sinistra se projetou no espírito de Elias. Ele sabia que Jezabel não se renderia facilmente. O vocal da idolatria e da opressão ainda tinha suas garras firmemente enfiadas na espiritualidade de Israel. E quando Jeú anunciou que tomaria uma postura contra a rainha, um arrepio de antecipação percorreu o corpo de Elias. Vai, disse Elias a Jeú. Não temas a ira de Jezabel. O Senhor é contigo. Quando entenderes seu plano, o ódio dela tentará te devorar, mas maior é o que está contigo. O Senhor levantará um livramento sobre o seu povo. Enquanto Jeú se preparava para partir, o coração de Elias se encheu de uma profunda convicção. Ele poderia estar diante de um eixo da história, um momento onde a opressão poderia ser esmagada sob os pés da justiça de Deus. Ele sabia que essa não era apenas uma questão de liderança política, mas de adoração verdadeira e retorno à aliança com o Senhor. Assim, Elias se retirou do salão e, enquanto caminhava em direção ao horizonte, sua mente começou a girar em torno do plano soberano que Deus formava ali. Qual seria o fim deste confronto? Indagou para si mesmo enquanto as estrelas emergiam lentamente no céu. Qual é a verdadeira face da justiça? E o severo retorno do Senhor ao seu povo, como isso se revelará? Será que a verdade se manifestará através da adoração fiel ao Deus verdadeiro? A resposta ainda pairava no ar, envolta em mistério e expectativa, como os planos de Deus que sempre surpreendem aqueles que buscam a sua face. A verdadeira batalha estava prestes a começar, e o destino de Israel pendia sobre a escolha de quem realmente se elevaria acima de tudo: o Deus vivo
ou os ídolos do passado. Com o sol caindo suavemente no horizonte e a noite envolvendo a terra, Elias se afastou do palácio, carregando consigo o peso de suas certezas e incertezas. O caminho mudou conforme ele se dirigiu ao deserto, uma terra que já conhecia bem. Na solidão do silêncio noturno, ele buscou a presença do Senhor. Havia urgência em seu espírito, como se um chamado divino estivesse dentro dele, clamando por um encontro mais profundo. Chegando a uma clareira, o profeta lançou-se ao chão, sua face coberta pela poeira da terra. E ali, em sua angústia, começou a clamar ao Senhor. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o teu povo está afligido sob a opressão de Jezabel. Lembra-te da tua aliança e não deixes que a iniquidade prevaleça. O clamor se repetia, ecoando em seu coração e na vastidão do deserto. Na escuridão, uma luz pequena começou a brilhar em seu espírito. Um vento suave, quase imperceptível, soprou ao seu redor, trazendo a lembrança de como o Senhor havia agido no passado, resgatando Israel da escravidão no Egito. Ó Senhor, tu que és fiel, forte e justo, há esperança, exclamou Elias em meio a seu clamor. Ele sabia que Jeú e Eliseu eram instrumentos da vontade de Deus, mas sua jornada ainda estava repleta de perigos e a batalha espiritual precisava ser travada com valentia e fé. Enquanto orava, uma visão inusitada irrompeu em sua mente. Imaginem as multidões de Israel, o povo esgotado pelas mentiras de Baal, por sua adoração a ídolos que nada podiam oferecer. Elias viu a mão do Senhor se movendo entre os corações, como um incêndio que consome a palha, trazendo arrependimento e retorno à verdadeira adoração. Ele se levantou, convicto de que a transformação do povo começaria com um ato poderoso que o Senhor revelaria. Naquele momento, uma palavra vinda do céu rompeu o espaço que os separava. Elias, o que se passa agora é o clamor dos justos. Estou levantando um novo exército para combater as trevas. Não só Jeú irá governar, mas um novo profeta será enviado, e com ele confirmarei a minha presença entre o meu povo. As palavras ressoavam em sua alma como o trovão que precede a tempestade. Então Elias fez uma súplica. Senhor, revela-me quem será este novo porta-voz. Como sei que a tua promessa é verdadeira e que um remanescente fiel permanecerá até o final? E Deus respondeu, em clareza divina: Tu procurarás Eliseu, filho de Safate, e o ungirás. Ele será o instrumento da minha justiça e será fiel às minhas instruções. Antes que a idolatria se instale por completo, ele lançará o fogo da reforma sobre o que está corrompido. O coração de Elias se alegrou com a certeza revelada, mas a sombra de Jezabel ainda pairava sobre seu espírito. E ainda, Senhor, como poderá ele resistir ao poder do mal que ela representa? Questionou Elias, ciente de que a luta espiritual não era apenas uma batalha externa, mas uma guerra que frequentemente se travava na mente e no coração de cada homem e mulher que se inclinasse a adorar ao Senhor. Enquanto contemplava sua dúvida, Deus reafirmou: Eu erguer-me-ei contra os ídolos, e o espírito de guerra estará com este homem. Afinal, a batalha não é nossa, mas do Senhor. Ele fará desmoronar as fortalezas da rebelião em Israel. Ao voltar sua atenção para a luz que lhe preenchia o espírito, Elias compreendeu a urgência do momento e como sua própria obediência e fé estavam entrelaçadas com o futuro do povo. Precisava se apressar, pois os dias estavam contados. Movido pela promessa de Deus, Elias levantou-se, determinado a encontrar Eliseu e a cumprir a instrução divina. A noite escura ainda mantinha sua presença, mas no coração do profeta uma nova chama de esperança havia se acendido. Ele sabia que um grande plano se desenrolava e a mão do Senhor estava trazendo justiça, mas ao mesmo tempo uma inquietação permanecia.
Como ficará a nação após a queda de Jezabel? Ponderou em sua mente, enquanto o eco de seus pensamentos se misturava ao silêncio do deserto. As respostas ainda permaneciam escondidas, guardadas nos desígnios de um Deus que sempre surpreende os que esperam nele. O destino do povo dependia tanto da fé neles quanto da revelação e da soberania de Deus. Assim, Elias partiu na calada da noite, convencido de que a redenção chegaria em breve. Mas o que mais estava por vir? Elias caminhou sob a lua prateada que iluminava o deserto, cada passo carregado de um peso sagrado. Seu coração pulsava com a certeza da missão que o aguardava, mas a noite ao seu redor parecia murmurá-lo sobre os desafios que enfrentaria. Ele sabia que a trajetória até Eliseu não seria simples e o caminho a percorrer estava repleto de provações. Em sua mente, as palavras de Deus ainda ressoavam, como a promessa de um amanhecer após a escuridão. Ele fará desmoronar as fortalezas da rebelião em Israel. Após longas horas de caminhada, o sol se ergueu no horizonte, colorindo o céu com tons dourados e vermelhos. Elias avistou uma pequena aldeia à sua frente, onde as tradições de adoração a Baal ainda prevaleciam. Senhor, dá-me a coragem necessária para entrar entre eles, ele orou, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Era uma terra onde a idolatria reinava e ele sabia que sua presença ali poderia incitar a ira de Jezabel. Enquanto se aproximava da aldeia, lembrou-se das palavras do Senhor. Não temas, eu estou contigo. Ele respirou fundo, sentindo a graça divina sustentando-lhe. Elias buscou a casa de Safate, ciente de que ali deveria encontrar Eliseu. Ao chegar à porta do modesto lar, foi recebido por um jovem robusto com um olhar decidido, mas ao mesmo tempo carregado de questionamentos, como se Bel recebera visitas inesperadas de formas estranhas. "Você é Elias, o profeta?" perguntou Eliseu, a curiosidade tingida de um respeito cauteloso. "Sim, sou eu. Venho da parte do Senhor", respondeu Elias, firmando o olhar no jovem. "Deus me enviou para ungir-te como seu profeta, para que possas liderar a reforma em Israel." Eliseu hesitou. "Mas como posso eu, um mero lavrador, enfrentar Jezabel e os profetas de Baal? O que posso fazer eu?" Elias, percebendo a dúvida no espírito de Eliseu, tomou-a em suas mãos e disse: "Lembra-te do que nosso Deus fez com aqueles que foram fiéis. A vitória não vem pela força do homem, mas pelo poder que está em sua palavra." Nesse instante, Elias lembrou-se da dúvida que antes o assombrara e a palavra que recebera do Senhor. "Tu és o escolhido, Eliseu. O Senhor não erra em suas escolhas. A unção que receberás não te deixará desamparado." Ele então se pôs de joelhos, e Eliseu, ainda inseguro, fez o mesmo. Elias colocou as mãos sobre a cabeça do jovem e, em um ato de fé, orou: "Senhor Deus, unge este homem com tua unção. Dá-lhe a sabedoria de tua bênção, que ele conduza o teu povo de volta aos teus caminhos e que nenhum mal prevaleça contra ele." Quando Elias terminou sua oração, uma forte emoção tomou conta de Eliseu. Uma força renovadora fluíra através dele como um fogo que ardia em seu interior. Ele levantou-se, agora revestido de um propósito celeste, olhando nos olhos do profeta com determinação. "Estou pronto, profeta do Senhor. O que faço agora?" "Segue-me", respondeu Elias, segurando a mão de Eliseu. Estavam juntos na batalha, unidade sagrada forjada na esperança de um futuro diferente para Israel. Mas faltava ainda um desafio importante. Ao saírem do povoado, o som de trombetas e a movimentação dos soldados rompia a calmaria do amanhecer. Elias ergueu a cabeça e sentiu os olhos do Senhor sobre eles. "A proposta de Jezabel avançará, Eliseu. Se quisermos recuperar Israel, devemos nos preparar para os confrontos. O povo precisa de um sinal de Deus, e eu irei mostrar-se-lo." Assim,
Elias e Eliseu seguiram juntos como instrumentos do Senhor, prontos para enfrentar os poderes das trevas. Mas a sombra de Jezabel se aproximava e um conflito ainda maior se formava à sua frente. Qual seria a resposta do Senhor? O que mais aguardava a dupla em sua jornada? Um profundo mistério se desenrolava nas noites de Israel e nos desígnios de Deus, e a batalha pelo coração de seu povo estava apenas começando. Elias e Eliseu caminhavam entre as arestas da aldeia, seus passos firmes e decididos, mas o ar estava carregado de uma tensão palpável. À medida que se afastavam do modesto lar de Safate, o chamado divino ressoava em seus corações como um hino sagrado. Cada vez que um eco distante de trombetas ou um murmúrio de conversas chegava a seus ouvidos, inquietações cresciam, não apenas sobre o que viria, mas sobre o que já se havia arraigado na terra, a idolatria que havia enraizado o povo de Israel em suas trevas. Temos de ir ao Monte Carmelo, declarou Elias, sua voz firme como rocha. Lá o Senhor nos mostrará a grandeza de seu poder. É tempo de confrontar Baal e suas mentiras. O povo precisa saber que o Deus que adoramos é o único verdadeiro. Eliseu ouviu atentamente, a determinação crescendo dentro dele. Estou contigo, Elias. Vamos em frente e proclamemos a verdade. A jornada até o monte parecia interminável. O calor do dia tornava o caminho árido e cansativo. Mas era o peso da responsabilidade que mais pesava nos ombros de Eliseu. Ele sentia os olhos do Senhor observando-os, pois sabia que haviam sido escolhidos para um propósito grandioso. E entre os sons da natureza a seu redor, suas orações se elevaram. Deus, unge-nos para vencer esta batalha. Que a tua glória se revele no meio da incredulidade. Ao chegarem à base do monte, foram recebidos por um aglomerado de pessoas, que sob a liderança dos profetas de Baal, haviam se reunido para adorar seu Deus em um festival de rituais idolátricos. A atmosfera pulsava com a expectativa de um espetáculo, mas a luz de Deus brilhava nas almas de Elias e Eliseu como uma chama ardente. Elias então subiu à frente da multidão, sua presença impunha respeito. Este é o dia em que o Senhor se manifestará, exclamou. Os rostos da multidão se voltaram para ele, misturando admiração e escárnio. Vocês têm dançado entre dois caminhos. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. A multidão hesitava, pois balançava entre a dúvida e o temor. E os profetas de Baal se adiantaram, tentando dominar a situação através de gritos e danças, clamando a seu Deus. Mas os céus permaneceram em silêncio. Eliseu observava o tumulto, seu coração ardendo em compaixão por aquelas almas perdidas. Deus falou com ele em um sussurro sagrado. Clama em meu nome, Eliseu. É tempo de mostrar que eu sou Deus. Então Eliseu ergueu a voz e as palavras fluíram como água viva. Hoje Deus mostrará que Ele é o verdadeiro Senhor. Preparem um altar e sacrifiquem um bezerro, e que cada um de vocês façam suas invocações. O povo, tomando coragem, obedeceu à ordem. Os profetas de Baal começaram seu ritual, clamando fervorosamente, cortando-se com facas, buscando uma resposta que nunca viria. As horas se esgotaram e a frustração tomou conta, mas a verdade estava prestes a ser revelada. Elias subiu à encosta do monte, sua voz ecoando. Chegou o tempo, preparem o altar do Senhor. E enquanto ele restaurava os blocos de pedra, Eliseu cercava o altar com fé, tantos sinais de Deus inundando seu ser. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mostra-nos que tu és Deus. As chamas do altar acenderam em resposta ao clamor dos justos, e um fogo sagrado desceu do céu, consumindo o sacrifício. A multidão, em assombro, caiu de joelhos, reconhecendo a soberania do Deus verdadeiro. Mas, ao longe, uma sombra se formava,
o vento se agitando em resposta à fúria de Jezabel. O que vem agora? Sussurrou Eliseu, sentindo a tensão do confronto que estava por vir. Um novo mistério recobriu o monte, envolvendo Elias e Eliseu em um manto de expectação divina. A luta havia apenas começado. O clamor por justiça e arrependimento ainda ecoava, ressoando na eternidade. O reino de Baal não cairá facilmente, pensou Elias, preparado para a batalha que se seguiria. E em um sussurro do céu, uma nova revelação se formava. Mas o plano do Senhor prevalecerá, e grandes coisas estão por vir. Enquanto o fogo do altar ardia intensamente, transformando a cena em um espetáculo de luz e som, as almas da multidão refletiam a alegria e o medo, um misto de temor reverencial pela exibição do poder de Deus. Eliseu, observando os rostos aterrorizados e iluminados, sentiu a urgência de agir. Eliseu, chamou, o tempo é curto, precisamos guiar esse povo a um lugar de arrependimento. Elias, absorto na glória do Senhor, assentiu com a cabeça. Santifiquem-se, povo de Israel. Nos próximos minutos, a redenção está ao alcance. O Senhor convoca vocês para a verdadeira adoração. As vozes dos profetas de Baal se calaram, perdendo seu fervor. O eco da presença divina começava a ecoar nos corações daqueles que estavam dispostos a ouvir. A fé, como uma semente de esperança, brotava em algumas almas cansadas pela idolatria. Venham, gritou Eliseu, sua voz enfática e cheia de paixão. Deixem para trás os caminhos escusos. O Senhor dos Exércitos é misericordioso e pronto a perdoar. Ele não os abandonou, vocês apenas se afastaram. Assim, a multidão começou a se mover, algumas pessoas se adiantando, com lágrimas nos olhos, enquanto outras hesitavam, sufocadas pela incerteza. Nas sombras, Jezabel observava toda a cena, seu coração pulsando de ira e ressentimento. Este não pode ser o fim, murmurou ela para si mesma. Baals não cairão facilmente. O que eles não sabem é que o verdadeiro conflito se aproxima, e ele, o Deus de Elias, ainda não viu o verdadeiro ódio que sou capaz de infligir. Mas enquanto a rainha maquinava seu plano maligno, os que estavam ao redor de Elias e Eliseu começaram a se dobrar em súplica. Senhor, perdoa-nos. Tivemos olhos, mas não vimos. Tivemos ouvidos, mas não ouvimos a tua voz. O clamor de arrependimento subiu como um incenso agradavelmente perfumado até os céus, e o Senhor começou a operá-los em transformação. Elias, vendo a mudança em muitos rostos, ergueu suas mãos para a multidão. O Senhor nos revelará sua grandeza por meio de um ato de preparação. Usem esta oportunidade. Revistam-se de vestes de linho e que cada um prepare o seu coração para o Senhor. Assim, um ruído de urgência e expectativa encheu o ar, enquanto os israelitas se retiravam das falsas imagens que haviam adorado e se dirigiam ao verdadeiro Deus. Eles começaram a rasgar seus vestidos, mostrando a grande angústia dentro deles, e enquanto isso, Eliseu olhava para Elias, observando a interação divina se desenrolar. Nosso Deus é um Deus de aliança, disse Elias, com os olhos fixos na multidão. Hoje ele está selando um novo pacto, um pacto de fé e de fidelidade que os levará além desta era turva. O calor do sol se tornava mais intenso, mas não era apenas o calor da tarde, era a presença de Deus, tangível e palpável, envolvendo todos ao redor do altar. A luz do céu parecia emanar uma força que cortava a escuridão da idolatria. Elias subiu novamente ao altar, sentindo a direção do Senhor. Israelitas, agora é hora de escolher. Se o Senhor é Deus, obedeçam. Se é Baal, deixem-no ser seu Deus. Mas como podem ser indiferentes quando o verdadeiro Deus já se revelou a vocês? Nesse meio tempo, Eliseu, tocado pela urgência do momento e pela mudança que via, ajoelhou-se, colocando sua face no chão, sua oração se elevando, um murmúrio fervoroso. Ó Senhor, temos necessidade de um milagre. Mostre a tua glória e o teu poder mais uma vez, que o povo não se perca no caminho obscuro.
Um silenciamento reverente tomou conta do lugar e então uma suave brisa começou a circular entre as pedras. Era a presença do Espírito Santo, prometendo um novo começo para Israel, mas também um prenúncio de turbulências vindouras. Elias percebeu a mudança nas nuvens acima. Elas, antes escuras, agora davam sinais de movimento. É um sinal da batalha que se avizinha, ele murmurou, encarando Eliseu. Um momento de decisão é apenas o início de um caminho mais profundo para nós. E assim, enquanto o povo se unia em fervorosa adoração, uma revelação mais profunda estava prestes a se manifestar no céu. Levante-se, Eliseu, murmurou o Senhor, porque a batalha não é apenas contra Baal, mas contra aqueles que se opõem ao meu plano maior. As palavras ecoaram como um trovão silencioso para os corações de Elias e Eliseu, e o céu estava se preparando para transformar a história de Israel. Um mistério pairava no ar, pois algo sinistro se formava na essência de Jezabel. Seu plano maligno estava apenas começando a se desenrolar, e a luta pelo coração de Israel demandaria muito mais do que eles poderiam imaginar. As portentosas nuvens de provação viriam, e o desfecho ainda estava distante, cercado pelas promessas da soberania divina. Enquanto o clamor ascendente do povo enchia o ar, Elias e Eliseu sentiram o peso do momento sagrado. Os corações dos israelitas, antes inclinados à idolatria, agora eram moldados pelo arrependimento e pela esperança. A nuvem densa de oração se ergueu aos céus, e as presenças de Elias e Eliseu tornaram-se como brasas que acendiam novas chamas de fé em cada um. Elias, seu rosto iluminado pela glória do Senhor, ergueu a voz mais uma vez. O Senhor deu ouvidos às nossas súplicas. Ele já se manifestou em poder. Mas lembrem-se, a verdadeira transformação só começa quando abandonamos o passado. É necessário ir além da superfície. Precisamos entrar na intimidade da presença divina. Os murmúrios da multidão começaram a ceder lugar ao reconhecimento da santidade do Senhor. Alguns, prostrados em adoração, sentiam a presença de Deus como o sopro da vida que os revigorava. Entre eles, Eliseu sentiu um fogo novo arder dentro de si, determinado a ser um instrumento nas mãos do Altíssimo. Enquanto a atmosfera pulsava de avivamento, Jezabel observava tudo de longe, como uma sombra malévola. Eles não entendem, sussurrou, sua voz veneno puro. A queda de Baal não significa a ascensão de seu Deus. A verdadeira batalha espiritual começa agora. A lealdade que eles pensavam ter é frágil, e só a morte de Elias e Eliseu poderá restaurar meu domínio. Assim, ela enviou mensageiros em seu plano secreto, buscando aliados nas filhas de Israel e entre os profetas de Baal ainda sobreviventes. As trevas se moviam com desespero conforme preparava um ataque ardente e traiçoeiro contra quem se opusesse a ela. A luz não prevalecerá sobre a escuridão, murmurou, seus olhos ardendo com fúria. Enquanto isso, as nuvens acima começaram a se formar mais densamente, como se o próprio céu estivesse preparando o cenário para um confronto inevitável. Elias, percebendo isso, se virou para Eliseu e advertiu. A batalha que se aproxima não será apenas uma luta física, mas uma guerra espiritual que exigirá todo o nosso ser. Permita que o Espírito te guie, não temas. Eliseu olhou para Elias, sua determinação renovada ressoava em seu coração ao ouvir as palavras do profeta. Estou contigo, homem de Deus. O Senhor é a minha força e meu escudo, e se Ele nos chamou a esta tarefa, nada poderá nos deter. As palavras firmes de Eliseu acenderam um espírito de coragem na multidão que agora se aproximava ao altar. O altar, ainda chamuscado pelo divino, se tornava um símbolo de um novo começo. Este lugar será um testemunho de como o Senhor resgata e transforma os corações quebrantados, proclamou Elias, e o povo começou a atender à sua convocação. O arrependimento se misturou com um desejo ardente por justiça e verdade, como o perfume de um sacrifício que se eleva aos céus. Mas lembrem-se, Elias continuou, a jornada que estamos prestes a embarcar não será sem dificuldades.
O inimigo sempre busca destruir a unidade do povo de Deus. Mantende-vos firmes na oração e no amor do Senhor. As vozes respondentes de oração e adoração levantaram-se novamente, mais altas e mais boldas, como se quisessem desafiar até as portas do inferno. O céu resplandeceu com bandos de luz, e as nuvens que antes traziam terror, agora pareciam formar um manto que protegia o povo escolhido. Enquanto o fervor ressoava, uma ponte entre o celestial e o terrestre parecia estar sendo construída, e uma nuvem de glória descia, como uma resposta do próprio Deus às orações de seu povo. Mas nessa atmosfera de esperança, algo chamava a atenção de Eliseu. Um movimento furtivo pairava nas sombras. A presença de Jezabel parecia discretamente incessante, como uma serpente deslizando pela grama. "Fiquem vigilantes", ele gritou, porque por detrás da luz de uma nova aurora esconde-se uma escuridão que tenta enganar e seduzir. Instintivamente, ele percebeu que estava no epicentro de uma guerra que transcenderia o que os olhos podiam ver e que o campo de batalha se estendia muito além do que imaginavam. O seu clamor e ação tinham ecoado na eternidade, mas o que viria a seguir testaria não apenas a determinação do povo, mas também a própria essência da aliança da qual eles faziam parte. E assim, um novo mistério começou a ser tecido nas tramas do destino, pois estava claro que o fim da luta contra Baal seria apenas o início da verdadeira manifestação do poder de Deus. Eliseu inclinou-se em oração novamente, sentindo o peso do chamado e da responsabilidade. "Senhor, prepara-nos para o que está por vir. Revela-nos tua vontade, pois sabemos que tu estás em controle." As nuvens começaram a se agitar. A tensão no ar era palpável, e enquanto Deus estava prestes a revelar mais de seu plano soberano, um eco reverberou do céu. "Enquanto a batalha se intensifica, também o meu avivamento se espalhará. Lembre-se, Eliseu, o plano de mãe Jezabel não permanecerá." Aquelas palavras ressoavam enquanto o povo se ajoelhava, clamando por sabedoria e força, pois entendiam que o cerne da luta estava prestes a ser revelado com um novo desenrolar do plano divino, guardando promessas que ainda não conheciam. No meio do clamor fervoroso do povo, a jornada que se desenrolava em Israel estava em um ponto crítico. Elias e Eliseu, cercados pela energia espiritual que emanava dos corações que se convertiam, sabiam que os desafios vindouros não se limitavam a circunstâncias visíveis. Uma espiral de sombras se tecia nas mentes e nos corações, e a presença de Jezabel pairava como uma tempestade prestes a se despencar. Eis que, de repente, a terra tremeu como um aviso, e o céu, carregado de nuvens escuras, parecia palpitar com o desagrado do Senhor. Elias, percebendo a mudança na atmosfera espiritual, se levantou sobre o altar e com uma voz ressoante clamou ao povo: "Corações aflitos, levantem suas vozes. O Senhor é nossa rocha e nossa salvação. Não temais o que está por vir, pois a mão de Deus não foi encurtada para salvar." As palavras do profeta despertaram um fervor ainda maior na multidão, que se uniu em um clamor coletivo. Entretanto, no interior do templo, Jezabel, em sua solidão e raiva, urdia sua vingança. "Elias pode gritar o quanto quiser", disse ela, agitando sua mão num gesto ameaçador. "Mas aquilo que ele não sabe é que a verdadeira guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra as incertezas e a desconfiança que se infiltram no coração do povo." Na penumbra do seu palácio, ela buscou os profetas de Baal sobreviventes, encorajando-os a se juntarem a ela. "O temor é uma arma poderosa", disse ela, com um sorriso maligno. "Sussurrem segredos de fraqueza em meio a eles, façam com que se sintam inseguros e desamparados. O verdadeiro poder está nas mentiras que eles ainda alimentam." Enquanto isso, nas proximidades do altar, Eliseu sentia a gravidade do que estava para acontecer. Ele se afastou da multidão e pediu a Deus por um sinal, pois seu coração estava inquieto. "Senhor, mostra-me o que fazer. Como podemos lutar contra esta escuridão que persiste?
Os corações podem estar mudando, mas as sombras ainda irão tentar se infiltrar. Foi então que, à sua frente, uma luz repentina brilhou e o céu pareceu se abrir. Na visão, uma figura angelical apareceu e disse: Eliseu, não temas, pois assim como os profetas antigos enfrentaram desafios, assim você também será fortalecido. A batalha é do Senhor, e ele levantará um padrão contra as águas de Jezabel. Prepare-se para ver a vitória, mas saiba que se aproxima um teste de fé que exigirá sua inteira confiança e entrega. Inspirado pela presença divina, Eliseu retornou ao grupo, suas palavras radiantes de esperança. O Senhor está conosco, Ele não nos abandonará, somente creiam e permaneçam firmes. Mas as sombras circundantes não estavam quietas. Uma mensagem secreta chegara às mãos de alguns entre o povo, sussurrando dúvidas e temores. Elias não é mais do que um homem, dizia a mensagem, espalhando incertezas. Ele não poderá nos proteger se a rainha retornar à sua fúria. As vozes do povo começaram a hesitar e o coração de Eliseu se contorceu ao perceber o embaraço que se infiltrava entre eles. Irmãos e irmãs, lembrem-se das obras do Senhor, exclamou ele, tentando restaurar a fé do povo. Ele nos trouxe até aqui e não irá nos deixar à mercê das trevas. Mantenham seus olhos firmes no Deus que dá vida e esperança. Mas nesse momento, a própria Jezabel, com seus soldados à espreita, lançou uma nova sombra sobre o povo. Com um grito aflito, o eco de seu ódio ressoou pela barraca da adoração. Aqueles que tenderem a desafiar o meu domínio saberão a ira que vem sobre eles. Com essa declaração, uma onda de medo percorreu os corações e as intenções de seu espírito maligno finalmente começaram a se materializar. Enquanto os ventos se agitavam, Eliseu sentiu a urgência crescer. Ele se lembrou da promessa de Deus na noite passada, sentindo as palavras ecoando em seu espírito. A batalha é do Senhor. Sabendo que a batalha que enfrentavam se estendia além do físico, ele ergueu suas mãos em oração, buscando a força do céu. A nuvem densa que avolumava no céu parecia estar prestes a liberá-los de mais revelações divinas. Aqueles momentos de tensão moldavam o futuro de Israel, enquanto as promessas de Deus começavam a se entrelaçar no fio invisível da história. Não apenas uma luta estava por vir, mas também a encarnação do poder divino, como uma resposta a cada fé fervorosa e a cada súplica. Chegou o tempo, murmurou Eliseu para si mesmo, enquanto um íntimo clamor se formava em seu coração. E o que será revelado em meio às trevas são segredos do Senhor que ainda não conhecemos. Assim, sob a pressão de um confronto iminente, o céu mudou de cor e a presença de Deus começou a se preparar para manifestar sua glória de maneira que ninguém poderia imaginar. Naquela época, enquanto a tensão crescia entre o povo e a possibilidade de que os desígnios de Jezabel se concretizassem, o Senhor começou a mover-se de maneira surpreendente e reveladora nos corações. Elias, não apenas um profeta, mas agora um porta-voz da esperança, olhou nos olhos da multidão apinhada em volta do altar. O temor que agora percorria a nação ganhou forma e uma decisão precisava ser feita. Elias, sua voz potente, ecoava no céu aberto. Povo de Israel, é hora de decidir a quem vocês servirão. O Senhor que se manifestou no Monte Carmelo está aqui, agora. Não se deixem enganar pelas mentiras de Baal. Nós temos sido testemunhas de suas obras poderosas. Eliseu, em uníssono, sentiu o fervor de Deus ardendo em seu ser. Permitam que cada um de nós escolha seu lado neste confronto. O Deus que se move entre nós hoje escreve uma história de vitória e libertação. A multidão se agitou e a gravidade do momento intensificou-se quando Eliseu se tornara um verdadeiro participante nesta batalha. Inesperadamente, uma sombra escura passou sobre os rostos da multidão. Nas bordas da reunião, as vozes de homens e mulheres se levantaram, alimentadas pela dúvida plantada por Jezabel. Você confiará em um homem que claramente nos colocará em perigo?
Como pode ser que nosso Deus esteja conosco? O caos crescia. Elias, percebendo que o povo vacilava, se inclinou para Eliseu e soprou palavras de encorajamento. Permita que o testemunho do Senhor fuja de nossos lábios como leões, Eliseu. O verdadeiro Deus não nos abandonará. No palácio de Jezabel, a rainha, imersa em sua própria ira, observava a multidão se agitando. O engano de Elias e Eliseu não permanecerá. Preciso de uma resposta, e ela virá através do medo. Comunicações secretas foram enviadas em forma de uma aura de desespero. Ela convocou os profetas de Baal que estavam escondidos e preparou suas armadilhas. Uma tempestade de surpresas na forma de dúvidas e acobertamentos movia-se contra o povo fiel. Sem saber que estavam sendo observados, Elias e Eliseu clamaram juntos ao Senhor. Levante-se, ó Deus, e vença nossos inimigos. As palavras estavam apenas começando a se materializar, quando um rugido estrondoso ecoou da parte do céu e relâmpagos começaram a dançar nas nuvens escuras. Os membros da multidão, paralisados pela atmosfera vibrante de antecipação, olharam com espanto. "O que é isso?" exclamaram, enquanto a nuvem de desespero começava a se dissipar. Os homens de Baal, liderados pela fúria de Jezabel, emergiram, prontos a atacar. Era o momento. O confronto estava prestes a acontecer. "Eliseu!" gritou Elias. "Este é o momento de nos unirmos para proclamarmos a verdade em alto e bom." "Estamos prontos, Elias", falou Eliseu, suas mãos tremendo enquanto ele levantava seu olhar para o céu. "O Senhor é nosso ajudador e estamos prontos para a batalha." Subitamente do céu, um trovão ecoou em resposta e um vento poderoso soprou, dispersando a nuvem de incerteza sobre o povo. As vozes de Elias e Eliseu se fundiam em um clamor de autoridade. "Nós servimos ao Deus que é, que era e que há de vir. Nós desafiamos a Baal e aqueles que vivem sob sua sombra." Os corações dos israelitas, agora ardendo com fé renovada, começaram a gritar e a orar fervorosamente. Suas vozes eram como um rugido, um lamento pelos seus pecados e uma expectativa de mudança. A nuvem acima parecia se agitar em resposta à fé do povo. Mas sempre há um preço a ser pago pela verdade e pela liberdade, e a ira de Jezabel estava prestes a se manifestar. Elija, Eliseu, nenhuma das suas orações mudará os desígnios que tenho. A rainha, inquieta, havia deixado sua ira crescer. Em meio à agitação, uma nova mensagem pulsava nos corações de seguidores. Nós somos o povo da aliança, e nosso Deus se levantará por nossa causa. O clamor tornou-se um culto de esperança, procurando consistência através da fé e da força da unidade. Elias olhou para a multidão, a expressão em seu rosto refletia a luz da esperança. O Senhor nos dará vitória sobre aqueles que se opõem a Ele. Preparem-se, porque a justiça de Deus se manifestará em breve. Sua voz ecoava com um poder que cruzava todos os limites. Eliseu sentiu a força da corrente de fé. Nós nos unimos, ó infalível Deus, e a luta será travada e ganhas. A verdade em ti brilha ainda mais forte que a sombra do medo. E quando as vozes se elevaram em adoração, um novo mistério e um plano mais vasto de Deus começaram a ser revelados. Deus, preparai o caminho para a nossa libertação, clamaram juntos, enquanto a presença sobrenatural do Senhor começava a se manifestar com um véu de glória. Tal como a aparência de um sol nascente, a visão da salvação estava emergindo no horizonte, e a promessa do Senhor se aproximava, muito antes da batalha ser vencida. A história de sua grandiosidade começava a se desenhar. Assim, um novo gancho do plano soberano de Deus se preparava para ser revelado. A aliança do Senhor com seu povo se restaurará a cada clamor levantado, e aqueles que se opuserem a ele conhecerão o peso de sua justiça.